Olá, gente, tudo bem? Então vamos continuar aqui, né, a gente falando aqui bastante sobre a queda, né, no ponto de vista feminino da coisa, como a queda nos afeta, como uma mulher redimida em Cristo Jesus se porta, como uma mulher ímpia, como nós falamos no vídeo passado sobre Jezabel, se porta. E vamos continuar aqui pensando nessa ideia ainda de Gênesis 3, a queda, como a queda nos afeta. E em Gênesis 3, né, que a gente leu já nos vídeos anteriores, ali quando o pecado entra no mundo, a serpente oferece primeiramente à mulher, né, aquilo que Deus ordenou que ela não deveria se comer, que é o fruto proibido, que não era uma maçã, a Bíblia fala que era um fruto, pode ser qualquer fruto. E ali existe uma desordem, os papéis se invertem, a mulher toma a frente do seu marido, ela passa a ser insubmissa ao seu marido. Submissão a gente já falou nos vídeos anteriores, mas a gente pode fazer mais pra frente um vídeo só sobre isso. Submissão não é obedecer tudo, não é ser capacho, não é nada disso. Submissão tem a ver com estar debaixo da missão, né? Existe uma missão que Deus deu pro seu marido e então você aceita ela, né? Então, de certa forma, você vai ser obediente, né? Mas é o marido que te ama, é o marido que teme a Jesus Cristo, é o marido que tem Cristo como cabeça, é alguém convertido, alguém que vai ter um amor sacrificial por você, por sua família. Então, é nesse tipo de liderança que a gente tá pensando de se submeter, né? Então, a gente vai continuar falando sobre isso. E aí, nesse próximo vídeo, a gente já vai entrar sobre como se iniciou o movimento feminista. E aí eu quero trazer isso aqui pra gente porque ele é muito importante, porque ele começou numa igreja, né? Eu dei uma introduçãozinha rápida aí no vídeo anterior. E é muito interessante porque lembra que a gente começou aqui uma série de vídeos sobre 1 Timóteo capítulo 2, 12, que fala: não permito, porém, que mulher ensine ou use de autoridade de homem na igreja, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. É por isso que eu tô fazendo essa série de vídeos aqui pra vocês, falando sobre queda, porque a gente tem que entender muito bem o que é a queda pra gente entender o que Deus falou por intermédio do apóstolo Paulo ali em 1 Timóteo capítulo 2:12, porque Timóteo não está falando da cultura. Paulo não está falando da cultura daquele momento, ele está fazendo com que Timóteo entendesse que é uma questão teológica. Então, entender a liderança masculina é entender sobre uma questão de ordem, uma questão de pessoas redimidas, aonde a queda, aonde o pecado, ele não tem mais domínio sobre aquele lugar, sobre aquela pessoa, sobre aquela comunidade de pessoas. Então, por isso que a gente tá falando aqui sobre queda, porque quando existe uma desordem, né, as coisas saem do lugar, é porque o que está reinando não é o Espírito Santo de Deus, mas é a nossa carnalidade, é o nosso pecado, e ele precisa ser mortificado, porque Cristo morreu por isso, para que nós fôssemos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, até a maneira que a gente se porta, né, porque nós somos salvos para as boas obras em Cristo Jesus, como diz lá em Efésios capítulo 2. Então, a maneira que a gente se porta é a maneira que vai ser... que vai glorificar a Deus. Nós somos salvos para vivermos para a glória de Deus. Nós não somos salvos apenas para uma questão interior ali, de uma fé interior. Não, nós somos salvos para vivermos agora em novidade de vida para a glória de Deus. Então, nós seremos esposas melhores, maridos melhores, filhos melhores, patrão e empregado melhor, a sociedade tem que melhorar se existem crentes vivendo nela, né? Então, aqui, no primeiro vídeo dessa série que a gente tá falando aqui sobre pecado, eu falei de Atalia, já falei de Jezabel. Vamos pensar agora aqui em Herodias, né? E ainda trazendo essa ideia de movimento feminista, porque essas três mulheres têm tudo a ver com a queda, né? Atalia, Jezabel, Herodias. Então, agora pensando em Herodias. Quem foi Herodias? Herodias, assim como Jezabel, foi aquela que perseguiu um profeta, um homem de Deus. Jezabel perseguiu Elias e a Bíblia fala que Elias era... dos profetas não houve ninguém como Elias, né? E Tiago fala, né, que ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou para que não chovesse e não choveu. Então Deus ouvia as orações de Elias, né? Ele era um homem temente a Deus, que Deus levantou para ali
né, corrigir a casa de Acabe, né, na esperança de Acabe se arrepender. Então, Jezabel perseguiu Elias, a gente sabe que Elias entrou em depressão ali, né, quando ele se tranca na caverna. Algumas pessoas usam a história de Elias como desculpa pra pecar, né, falando, Elias teve depressão, então eu vou ter depressão também. Não, Elias estava pecando quando ele teve depressão. Porque se você for ler lá em Primeira Reis, quando a Jezabel ameaça a Acabe, perdão. Jezabel ameaça Elias, perdão, gente. Elias foge, né? Ele luta ali contra os 300 profetas de Baal e ele não teme, mas Jezabel ele teme, né? E aí ele foge, se tranca na caverna e ali Deus fala: o que você tá fazendo aí, Elias? O que fazes aí, Elias? Deus confronta Elias porque não era para ele estar ali. Então, quando a gente lê esse texto, né, Deus confrontando Elias, a gente vê, não era para Elias estar ali. Então, o que fazes aí, Elias? Então, ele estava pecando contra a vontade de Deus. Se a gente for continuar a ler o texto, a gente vai ver que quando Elias obedeceu a Deus, ele tinha muita coisa para fazer ainda. Ele tinha que ungir o seu sucessor, que seria Eliseu. Ele tinha que ungir o rei da Síria, porque até mesmo os inimigos de Israel foi Deus que levantou, né? Ele tinha que ungir o próximo rei de Israel. E então ele tinha muita coisa para fazer ainda, não era pra ele estar na caverna. Mas enfim. E aí nós temos Herodias, né? Quem foi Herodias? A Bíblia fala que quando Jesus viria Elias primeiro, né? Jesus fala até isso. E Jesus explica que Elias, na verdade, era João Batista, né? Então, o que dá a entender é que quando a Bíblia fala que Elias viria antes do Messias, era alguém como Elias, né? O espírito de Elias, alguém como. Os espíritas usam essa ideia pra falar de reencarnação, mas nada a ver, tá, gente? Não tem nada a ver se é heresia, se é mentira, pelo amor de Deus. Alguém como Elias, alguém parecido com Elias, porque assim como Elias, existiu uma mulher que perseguiu ele também. Só que Deus livrou Elias de Jezabel, mas João Batista não teve a mesma sorte. Nós temos uma mulher que ímpia, insubmissa ao seu marido, porque ela é uma mulher adúltera. Ela estava tendo um caso de adultério com o seu cunhado, né, Herodes. E João Batista começa a confrontar os pecados deles, né? Ele fala, não é certo o que você está fazendo, Herodes. Você pegou a mulher do seu irmão. E Herodias ficou com muita raiva de João Batista por causa disso, obviamente, porque João Batista confronta Herodes, mas Herodias tinha sua culpa também, né? E Herodias com muita raiva de João Batista, né? João Batista havia sido preso por causa disso, mas ele só estava preso. Herodes temia o povo, não ia matar João Batista, mas ele estava lá no cárcere, né? E só que Herodias estava com raiva, ela estava irada, ela era uma mulher ímpia. E então ela ali num ato sedutor usa sua filha para seduzir Herodes e uma coisa completamente promíscua e sensual, né? Ela ali ao seduzir, né, Herodes e ter ali o coração de Herodes na sua mão, né? Ela usa sua filha para isso. Ela pede o cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes está ali seduzido e ele fala: o que você quer, minha querida? Tudo que você quiser eu vou te dar. E aí ela fala: tudo que você quiser me dar? Pois bem, eu quero a cabeça de João Batista. Como pode? A mulher, ela não é apenas uma mulher má, ela é uma mulher horrível. Porque ela não queria apenas a morte, ela queria a cabeça dele, cabeça de João Batista. Então ali ela arranca a cabeça de um homem de Deus. Jesus Cristo fala que como João Batista, dos nascidos de mulher, nunca houve alguém como João Batista. Então Jesus está trazendo aqui que até mesmo Elias, que foi um homem de Deus, que fez cair fogo do céu, que fez orou, né, para que não chovesse por 3 anos e não choveu. E até mesmo Elias não foi páreo para João Batista. Dos nascidos de mulher, não houve ninguém como João Batista. E porque João Batista foi de todos os profetas, ele foi o mais próximo do Messias. Ele realmente conviveu com o Messias, ele olhou nos olhos do Messias, ele batizou o Messias nas águas. Então ele realmente, de todos os profetas, ele foi o que mais se aproximou ali de Jesus Cristo, realmente preparou o caminho para o Messias, né? Então, aí nós temos aí para fechar a nossa leva, né, de mulheres ímpias, Herodias, e assim como Eva ali na queda, né? A gente já falou no vídeo anterior que provavelmente
Adão e Eva se arrependeram dos seus pecados e se converteram, porque a gente sabe que alguém se arrepende por causa das obras, né? E a continuação do texto ali, quando Deus dá ali o castigo para Adão, para Eva, Deus veste eles da promessa do Messias, né? Adão protege Eva, né? Adão faz aquilo que ele deveria ter feito desde o princípio. Ele protege Eva, ele dá a Eva um nome, né? Referindo-se à maternidade. E a gente leu, né, em 1 Timóteo capítulo 2:12, que a maternidade é a evidência, né? O amor à maternidade é evidência de uma mulher redimida, né? Então, desde que veio a promessa do Messias, né, que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a gente tem a esperança do Messias que viria da mulher, da semente da mulher. Então, como ninguém sabia, né, quando o Messias viria exatamente, eles estavam esperando que a qualquer momento o Messias viria, então, poderia ser até mesmo de Eva, né, Adão, vai que Messias nasce agora, né, através de Eva. Então, a gente vê ali pelas obras de Adão e Eva que eles haviam se convertido, que eles haviam se arrependido. No caso de Herodias, né, a gente tá falando aqui de ímpios, mulheres ímpias, elas são mulheres que não se arrependeram, não se converteram. Por quê? Porque elas tomam a posição ali que não lhes cabe, né? Elas tomam a posição ali dos homens, né? Que não lhe cabe. Herodes, que era um homem mau, era um homem ímpio também, não teve a coragem que Herodias teve de pedir a cabeça de João Batista, né? E assim como Jezabel perseguindo Elias, mas Herodias conseguiu o que ela queria, né? Que era matar um profeta, e ela fez isso. E aí, com essa história dessas 3 mulheres, né? A Thalia, a gente falou, a Thalia. Vou deixar os vídeos aqui na descrição, tá, gente? Se a gente já falou de a Thalia mandou ali perseguir e matar todos os descendentes do trono de Davi. Ali só sobrou Joás, né? E é triste porque ela mata os seus próprios netos, né? Então a gente falou que a mulher seria salva na sua missão de mãe, mas só que terrível. A Thalia mata até mesmo os seus próprios netos para poder ter poder, trono, né? E aí a gente tem Jezabel, manda perseguir Elias, né? E aí a gente tem agora Herodias, mulheres ímpias, né? E isso tudo tem tudo a ver com o nosso tempo, né? Graças a Deus a gente tem tido um movimento político, né, de direita, e que é bom a gente estar atento, porque nem tudo é evangelho, nem tudo é cristianismo. Existem muitas ideias católicas também, religiosas, né, de uma forma geral. A gente tem Provérbios 31, que tem ali o exemplo de uma mulher bíblica, que não necessariamente é uma Amélia, que fica dentro de casa o tempo todo, cozinhando e passando o tempo todo, né? Ela produz para sua casa e ela vende aquilo que ela produz. Então, ela é uma mulher que se preocupa sim com a sua casa, mas ela também produz renda para sua família. Ela também, né, a Bíblia fala que ela trabalha com suas próprias mãos, ela produz renda para sua família. E então muitas ideias que a gente tem por aí não são necessariamente cristãs, mas a gente teve um despertar, né, na nossa sociedade, né, por conta dessas ideias políticas de que o feminismo é furada, de que a ideia de movimento feminista além de ser ateísta, né, isso a gente já sabe, né, porque a gente acabou de falar aqui sobre Jezabel, a Thalia, mulheres ímpias, né, então a gente já deu a perceber que são ideias ateístas, mas que, além de ser ateístas, elas destroem a sociedade, né, não existe sociedade que subsista com esses tipos de mulheres na influência, né. Começa a Thalia, pensa, se todas as mulheres fossem como a Thalia, ela ali por causa de poder, porque ela queria ser rainha, ela mandou matar os seus filhos, os seus netos, os seus filhos não, porque ela só tinha um filho e ele morreu na guerra, mas ela mandou matar todos os seus netos só para poder conseguir ficar com o trono. Que loucura! Imagina se todas as mulheres fossem assim, elas além de não querer ser mães, se elas fossem mães, ela ia matar os seus filhos, né? A gente tem aí o movimento do aborto, né, acontecendo, e que loucura, né? Então, que bênção é ser redimida, que bênção é ser salva. Então a gente tem a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1.
de mulheres que foram redimidas, de mulheres que foram salvas, e a gente vê como é que elas evidenciaram que elas foram salvas, né? A gente tem a história de Tamar, né? Uma mulher que ela fez todo um teatro ali com o seu sogro para conseguir engravidar, ela engravida do seu sogro. Mas é bom você ler direitinho a história lá em Gênesis, porque isso, ela não estava desobedecendo a lei daquela época, né? Ela estava a questão aquela história do resgate, enfim. É bom ler com cuidado para você não achar que ela fez uma coisa errada. Mas enfim, ela faz todo um trâmite ali, né, com o seu sogro, ela engana o seu sogro, se finge de prostituta, enfim. E aí ela engravida, né, de Judá. E aí ela tem gêmeos, e um desses gêmeos, que é o Pérez, é quem entra na genealogia de Jesus. Depois, né, a gente tem também a história de Ruth, de Raabe, uma ex-prostituta, que a Bíblia fala que ela recebe os espiãos ali quando eles vão entrar na Terra Prometida, ela recebe em segurança, e ela teme a Deus, e ela louva a Deus, e ela recebe, né, Deus como seu Senhor, Deus dos judeus, e aí ela também entra na genealogia de Jesus. Como? Como mãe. Então a gente tem Tamar, que é redimida e entra como mãe. A gente tem Raabe, que é redimida e entra com uma das tataravós de Jesus. E a gente tem depois, a gente tem Ruth, uma moabita, gentia, que é ali a avó ou bisavó do rei Davi. Depois nós temos a mulher de Urias, Batseba. E ali em Mateus capítulo 1, Mateus dá um salto milenário, ele sai de Batseba e vai lá para Maria, mãe de Jesus. Então, por que ele dá esse salto, né? Teve tantas outras mulheres que foram mães, né? Foram mães também que entraram na genealogia. Nós temos mulheres até com uma questão moral muito melhor que essas que a gente acabou de citar, né? Mas ali Mateus estava já contando a história da redenção. A redenção que começa com mulheres que foram redimidas, que foram salvas pela misericórdia de Deus, e que, como é que elas mostram que foram redimidas? Elas foram mães. Elas aceitaram a missão de mãe delas, como diz lá 1 Timóteo capítulo 2, né? Salvar-se-á, na luz a filhos, se permanecer e tal. Então, elas mostram, né, que Tiago fala que a gente tem que mostrar a nossa fé pelas nossas obras. E as obras dessas mulheres que aceitaram a maternidade, que aceitaram fazer parte de uma família, que não foram como a Thalia, que mataram seus próprios netos, seus próprios filhos, né, que por causa de poder, por causa de status, né, como a gente tem no movimento feminista, abandonam a ideia daquilo que é feminino, como a maternidade, como a família, né, e aí a genealogia de Jesus nos conta isso, né, que essas mulheres que foram redimidas, elas entraram ali na genealogia de Jesus mostrando que elas foram salvas, né? E aí Maria, mãe de Jesus, está nesse contexto, né? Então a gente tem os católicos, né, que exaltam Maria como, né, um ser. Mas a gente aprende na língua portuguesa, né, sobre interpretação de texto. Interpretação de texto é o quê? Você pega um contexto e você segue todo aquele contexto e que vai dar sentido. Então, se a gente for pensar em Maria como Maria Imaculada, então não faz sentido ela estar nessa lista, né, que Mateus faz, né, de Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. Não faz sentido. Por que ele tinha que botar outra mulher ali tão ímpia quanto, né? E o que Mateus está querendo dizer é que Maria, assim como essas mulheres, receberam graça e misericórdia de Deus para realizar uma obra extraordinária que foi o quê? Trazer o Messias ao mundo, né? E então, assim nós mostramos, evidenciamos que nós somos salvas, né? E aí, esse é o vídeo que eu tenho para vocês por enquanto. Aqui, né? Se eu não tiver nada em mente, por aqui a gente para a ideia de queda, né? Entendendo como isso afetou a nós, como isso afeta nós. E aí, no próximo vídeo, eu já vou querer falar sobre... Vou trazer aqui vou falar um pouco sobre o movimento feminista e vou trazer a resenha de um livro da Susan Wesley, que conta a história do metodismo. E por que Susan Wesley, eu já falei uns vídeos atrás aí, porque o movimento feminista começou no século XIX numa igreja metodista. Então, o que Susan Wesley tem a ver com isso? Complicado, né? E aí, isso aí a gente já vai linkar com o que
Paulo está nos ensinando em 1 Timóteo, capítulo 2:12, como eu disse para vocês. Eu vou estar sempre trazendo esse texto aqui, porque esse é o texto da minha vida, e que a palavra de Deus ela é real, ela é verdadeira, ela é eterna, ela ultrapassa culturas, épocas, tempos, e ela está aqui para nos santificar. Então, se nós desejamos ser santificados, transformados, nós iremos obedecer a essa palavra que é eterna. Então, até a próxima. Deus abençoe vocês.